Senhoras e senhores, bom dia. É com grande prazer que damos as boas-vindas para o 11º Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões e para a Brasvias, Exposição Internacional de Produtos para Rodovias. Promovido pela ABCR, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, o 11º Congresso ABCR reforça o importante papel da entidade em reunir profissionais dos setores rodoviário e de concessão no Brasil e no exterior. Tanto para a troca de experiências e de informações de alto nível, o Congresso abordará temas relacionados aos direcionamentos estratégicos, políticos e tecnológicos da infraestrutura rodoviária brasileira. Convido a todos para assistirem o vídeo institucional da ABCR. A cada carro, ônibus e caminhão, uma nova história se constrói. São trabalhadores, estudantes e famílias que circulam pelo Brasil e passam parte de suas vidas nas rodovias. A melhoria constante de uma rodovia é fundamental para as vidas que transitam diariamente. Ao longo dos mais de 20 anos, as concessões de rodovias demonstram eficiência ao garantir qualidade nos serviços prestados e segurança para os usuários. Em casos de acidentes ou problemas mecânicos, o usuário conta com assistência 24 horas, com atendimento médico e socorro mecânico. Todo esse cuidado proporciona rodovias mais seguras e queda no número de acidentes. Nos últimos 5 anos, houve redução de 23% no índice de mortalidade. As rodovias administradas por empresas privadas disponibilizam guinchos, ambulâncias, resgate de animais, caminhões de combate a incêndio, viaturas de inspeção, 0800 de atendimento e câmeras que monitoram tudo o que acontece sob sua responsabilidade. Eu estava descendo a rodovia Imigrantes em direção à praia. Quando chegou no segundo túnel da Imigrantes, eu senti uma dor no peito. Como eu estava na rodovia, eu tinha que procurar um local antes que eu batesse o carro. Aí eu senti alguém mexendo comigo. Aí quando eu verifiquei, eu já estava dentro de uma ambulância. E os próprios cardiologistas disseram que essa minha recuperação só se deu por conta de socorro rápido. Faz 10 anos que eu estou na estrada aqui já, que ando nessa mesma pista, já melhorou bastante. A própria pista, a sinalização, eles sempre estão cuidando. Mais de 2,3 milhões de pessoas atendidas e aproximadamente 1 milhão de socorros mecânicos já ocorreram nas rodovias concedidas. Desde 1995, já foram investidos mais de 50 bilhões de reais em melhorias e novos investimentos serão realizados em rodovias federais e estaduais. A gente achava que o pedágio dessa rodovia era um dos pedágios mais caros que tem, né? E a gente achava ruim por conta disso. Até no momento que você precisar, né? Porque você sabe que ela vai fazer parte da sua vida. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte, as melhores rodovias do país são concedidas à gestão privada. Grande parte das rodovias que apresentam a melhor condição de qualidade são rodovias concedidas. Isso evidentemente é explicado pelo aporte contínuo que as concessionárias fazem, pelo maior grau de manutenção que é feito na comparação com as rodovias mantidas pelo poder público. Então essas rodovias, ao apresentarem maior qualidade, elas são um elevado fator de competitividade para a economia brasileira. Muito já foi feito pelo desenvolvimento das rodovias brasileiras. Duplicações, pontes, viadutos, reformas, novas vias, além da manutenção contínua do pavimento, viabilizados graças aos esforços e competência das concessionárias, que administram trechos que ligam importantes regiões do país. Pensando nas comunidades onde atuam, as concessionárias investem em projetos sociais e desenvolvem iniciativas socioambientais. Essas ações conscientizam crianças e adultos da importância da educação no trânsito e consciência ecológica. O modelo de concessão é a melhor opção para o país desenvolver a sua infraestrutura, levando eficiência e segurança para todos. Aquele que paga o pedágio, na verdade, ele está pagando por mais segurança, por mais modernidade, mais serviços que são prestados pelas concessionárias, que retornam, na verdade, 2,5 vezes
5 aproximadamente em melhorias, não é, para a sociedade. Os impostos são recolhidos pelas concessionárias que chegam a 800 milhões de reais por ano para os municípios que estão à margem das rodovias. É sempre bom quando você vai viajar e tem a certeza de que está tudo funcionando na rodovia. Olha, isso é questão de segurança. A partir do momento que eu entro na rodovia, eu sei que ali eu estou seguro. O desafio é grande como o Brasil, e a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias está traçando o caminho para um futuro ainda mais brilhante. Senhoras e senhores, prevemos para esta edição um evento ainda mais relevante para o setor. Há muito que o tema concessão em infraestrutura tem ocupado boa parte da agenda do governo brasileiro e também em nível estadual. Se não a única alternativa, como a melhor para o desenvolvimento do setor, além dos programas lançados para rodovias federais, a ABCR tem acompanhado o interesse crescente por parte dos governadores de estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O setor de concessão de rodovias é formado atualmente por 59 empresas privadas que atuam em 12 estados do país: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Essas concessionárias operam cerca de 21.800 quilômetros de rodovias, o que corresponde a aproximadamente 9,8% da malha rodoviária nacional pavimentada. Os trechos concedidos concentram o fluxo de veículos das grandes regiões produtoras com elevada movimentação de veículos leves e pesados. A chegada de novos governantes e parlamentares trouxe também uma expectativa bastante favorável para o desenvolvimento do programa de concessões em níveis federal e estaduais. Está cada vez mais sedimentada a visão de que, enquanto o país não equacionar seus graves problemas fiscais, a concessão de rodovias será a única alternativa viável para se investir em inovação tecnológica, ampliação e operação das estradas. Com isso, o tema do Congresso, agora em 2019, não poderia ser outro: Novos caminhos para as concessões de rodovias no Brasil. Título dado ao estudo realizado pela ABCR com o objetivo de subsidiar governantes e parlamentares que assumiram seus mandatos neste ano. Vocês receberam nos seus assentos o nosso folder com as propostas com esse tema, Novos Caminhos para as Concessões de Rodovias no Brasil, documento formulado pela ABCR. Convidamos, então, a todos que, de alguma forma, atuam no setor de rodovias, seja no âmbito público ou privado, que participem desses 2 dias do 11º Congresso ABCR e Brasvias, para que juntos possamos buscar soluções que dotem o Brasil de um sistema rodoviário de alta qualidade, bem como encontrar formas de superar problemas que ainda estão presentes na infraestrutura logística do nosso país. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias agradece aos patrocínios e apoios recebidos que possibilitaram a realização desta edição do Congresso e da exposição. Nossos mais sinceros agradecimentos ao nosso patrocinador master, a Veloy, no qual convido a todos a assistirmos o vídeo institucional. Hoje a gente quer ir cada vez mais longe. Se misturar, se conectar. Quer descomplicar a vida, para que ela seja mais leve. E se a gente tivesse a liberdade de usar nosso tempo como bem entendesse? Pudesse só parar pelo que realmente importa? Oi, prazer, eu sou a Veloy.
uma nova experiência de pagamento para a mobilidade urbana, que conecta pessoas, empresas e serviços. Nasci para todos que acreditam que com menos fronteiras temos cada vez mais possibilidades. Simples, como a mobilidade deve ser. Cheguei para descomplicar seus caminhos, eliminar etapas, facilitar conexões. Estou aqui para ser seu parceiro, para te dar tranquilidade, segurança e cada vez mais tempo livre. Nada de burocracia, rápido, como um piscar de olhos. Eu nasci para o digital e falo a sua língua. Essa pode ser a primeira vez que a gente está se vendo, mas eu faço parte de uma família que você já conhece e confia. Tenho uma solução perfeita para cada necessidade. Se você quer só para viajar, se você tem família grande, se você não quer ter surpresa no fim do mês, ou se você quer usar na empresa. Sou tão presente e tão simples que você nem se preocupa, simplesmente vai. Com Veloy é mais fácil abastecer, estacionar, viajar e até mesmo matar a fome. Estou aqui para fazer a sua vida andar por onde você quiser passar. Assim, você fica livre para aproveitar seu tempo com o que você curte. Veloy. Piscou, passou. Também os nossos agradecimentos ao nosso patrocinador premium, a 3M. Os patrocinadores na cota especial, os nossos agradecimentos são eles: Avery Dennison, Compsys, Engeblock by Delta Block, Grupo Eritran, Lindsay, Lice, Pumatronics, São Francisco Resgates e a Strata Engenharia. Já na cota Standard, os nossos agradecimentos à Fiscaltech, Diefra, Egis Engenharia, Elo Construções, Geobrook e Caps. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo desta cerimônia de abertura o nosso anfitrião, o presidente executivo da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, para receber as demais autoridades, o senhor César Borges. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler. O presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, senador Marcos Rogério. E o presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, o deputado Eli Correia. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional. Brasil nos onde denso raio
Senhoras e senhores, aproveitamos a oportunidade para registrar e agradecer a presença da ex-deputada Marinha Raupp, do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Furtado, do diretor da ANTT, Marcelo Vignot, o secretário de Transportes e Mobilidade aqui do Distrito Federal, Walter Cassimiro, bem como os membros do Conselho Diretor da BCR, os presidentes de concessionárias e suas equipes, o nosso muito obrigada. Para dar as boas-vindas aos presentes, convido à tribuna o presidente executivo da BCR, César Borges. Bom dia a todos. Quero saudar a presença de Sua Excelência, o Ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e toda a sua equipe aqui presente. Agradecer a presença honrosa do Ministro Benjamin Zimmerler, do Tribunal de Contas da União, Sua Excelência, o senhor senador Marcos Rogério, presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, o deputado Eli Correia Filho, presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Agradecer a presença dos conselheiros da BCR, aqui maciçamente, dos presidentes de concessionárias, diretores, gerentes, e agradecer o comprometimento e a presença dos expositores e investidores deste evento, empresas que participam da cadeia de valor que envolve uma operação rodoviária, que, mais uma vez, confiam nesse evento, no êxito do evento, que marcam aqui a sua presença. É com muito orgulho e expectativa que iniciamos mais um encontro, que é esse Congresso da BCR, o 11º a se realizar, nessa prestigiada exposição também paralela, internacional de produtos para as rodovias, as Bravias. É um prazer estar aqui com todos e ter a oportunidade de abrir esses trabalhos, que se seguirão no dia de hoje e de amanhã. O Congresso da BCR, pela terceira vez consecutiva, se realiza aqui em Brasília, a nossa capital federal. A experiência bem-sucedida, vivida nos congressos de 2015 e 2017, mostrou a importância de estarmos juntos, poderes concedentes, agências reguladoras, órgãos de controle, classe política, judiciário e as concessionárias de rodovias. Para quê? Para proporcionar uma reflexão saudável e produtiva sobre o processo de concessões de rodovias e a sua importância para o nosso país. Na verdade, mais do que saudável, é uma reflexão necessária e urgente. O Brasil reconhece a importância do modelo de concessões de rodovias como uma alternativa comprovada de eficiência para garantir estradas de qualidade. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Transporte, as melhores e mais qualificadas rodovias do país são concedidas. E pesquisas realizadas pelo setor apontam que cerca de 80% dos usuários das rodovias concessionadas o avaliam positivamente quanto à qualidade dos serviços prestados. Além disso, as estatísticas apuradas pela BCR apontam a redução de 23% do índice de mortalidade nos últimos 10 anos. Desde o ano de 1995, quando o programa de concessões teve seu início, 198 bilhões de reais foram investidos em manutenção, operação e investimentos no aumento de capacidade e do nível de serviço das rodovias concedidas. São números que precisam ser considerados e muito valorizados. Hoje, o setor é formado por 59 concessionárias que geram atualmente 55 mil empregos e pagam por mais de 800 milhões em impostos a quase 1.000 municípios
por onde as rodovias concedidas passam. Ou seja, as rodovias concedidas são reconhecidas que trazem benefícios, mais segurança para os usuários e promovem o bem-estar social. No entanto, todos nós, presentes aqui neste evento, sabemos dos enormes desafios que ainda temos pela frente. Os avanços da equipe do Ministério de Infraestrutura, que conhecemos e que é formada por gente competente, experiente e comprometida com o interesse público, é inquestionável. E essa condição, ela é uma condição fundamental para o sucesso da dura empreitada que é resolver essa complexa equação de desatar os nós da infraestrutura brasileira, que é fundamental para o crescimento do país. No diálogo republicano que temos mantido com o ministro Tarcísio de Freitas e profissionais da pasta e do Poder Público Federal e também do Poder Público Estadual, temos falado muito sobre o futuro, sobre os leilões previstos e a participação fundamental do setor privado. Somente na concessão de rodovias federais temos pela frente um belo e grandioso desafio, ministro Tarcísio Gomes, de um portfólio que pode chegar a 30 novas concessões, num total de 16.500 quilômetros, que deverão ser leiloados para a gestão da iniciativa privada até o fim de 2022. Com isso, o programa de concessão de rodovias federais atingirá 24 mil quilômetros, com 47 concessões, um marco sem precedentes na história das concessões do Brasil. Além disso, os estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, entre outros, também planejam ampliações expressivas em seus programas estaduais de concessão. De fato, o investimento nessas rodovias precisa ser visto com prioridade e urgência. É por elas que trafegam hoje cerca de 65% das cargas brasileiras. Mais que isso, é um país extremamente carente em recursos públicos e necessitando de uma injeção urgente de investimentos para a geração de empregos e a alternativa que resta, sem sombra de dúvida, é a transferência das rodovias para o setor privado, para a iniciativa privada, o único setor que poderá investir e gerar empregos imediatamente. Temos de pensar para frente, com certeza e com otimismo, mas cabe aqui uma pequena ressalva. É em relação às dificuldades que estão sendo enfrentadas por alguns contratos existentes de concessões rodoviárias. Se não resolvermos esses problemas que são atuais, com a urgência e a tempestividade necessária, estaremos, infelizmente, penalizando os usuários de rodovias, a logística nacional, o desenvolvimento do país, que necessita de uma malha rodoviária de qualidade para a retomada do crescimento econômico. Precisamos rapidamente ampliar esta malha de rodovias de qualidade que ofereçam segurança, conforto e uma melhor relação custo-benefício para todas as regiões do país. Para isso, precisamos encontrar uma modelagem econômica realista, equilibrada, que ofereça condições sustentáveis para as concessões de rodovia. O empresário que investe no setor precisa enfatizar a vocação para a prestação de serviço em um compromisso de longo prazo para gerar conforto e segurança ao usuário de rodovias. Por último, precisamos esquecer quaisquer diferenças ideológicas e partidárias e desenvolver uma visão de Estado para o programa de concessões de rodovias em todo o país. Vamos enfrentar essa questão urgente de frente, eliminando barreiras existentes
que podem, sim, ser superadas com vontade política, competência e a boa vontade entre todas as partes envolvidas. Eu encerro desejando que os debates que aqui acontecerão nesses 2 dias sejam proveitosos em todos os sentidos e saiamos mais fortes, otimistas para com os desafios que se põem em nossa frente quase de imediato, que são desafios para a retomada do crescimento econômico do Brasil. Muito obrigado e bom congresso a todos. Senhoras e senhores, para a sua saudação, o presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, o senador Marcos Rogério. Muito bom dia a todos. Quero saudar com muita alegria o nosso sempre senador, governador, ministro César Borges, presidente da BCR, a quem inauguralmente já cumprimento pela realização desse grande evento, um fórum de debates extremamente importante, estratégico para o Brasil na atualidade. Cumprimentar Sua Excelência, o ministro de Estado, Dr. Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, que está fazendo um trabalho por todos nós reconhecido e admirado, uma honra estar ao lado de Vossa Excelência. Cumprimentar o ministro Benjamin Zimler, ministro do Tribunal de Contas da União, Corte de Controle fundamental para o país. E o meu colega de parlamento e de democratas, deputado federal Eli Correia, presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. As senhoras e os senhores, aos expositores, cumprimentá-los com muita alegria e homenageá-los pelo showroom posto ali do lado de fora e que dá uma mostra daquilo que realmente é esse segmento. E eu estou extremamente honrado de, como presidente da Comissão de Infraestrutura, participar de um evento dessa grandeza e ressalto, sobretudo, no momento que o Brasil está vivendo. Um momento de abertura, um momento de avanços nessa área. No seu discurso de posse, em 1926, o presidente Washington Luiz cunhou o que seria o grande lema do seu governo: governar é abrir estradas. E essa foi uma das grandes marcas do seu governo. Em 1928, foi logo inaugurada a primeira rodovia asfaltada do Brasil, a Rio Petrópolis, que hoje compõe a BR-040. Porém, somente 30 anos depois, já no governo JK, que ocorreu a forte retomada do projeto rodoviário brasileiro, impulsionado pelo boom da indústria automobilística. Foi a época do plano de metas. Muitos dos senhores se lembram e talvez até ajudaram a construir os 50 anos em 5. Posteriormente, entre 1956 e 1960, foram implementados 6.000 quilômetros de estradas pavimentadas no Brasil. Atualmente, conforme o último anuário CNT do transporte, a malha rodoviária brasileira tem mais de 1,7 milhão de quilômetros. São números que, tomados em termos absolutos, até parecem grandes, mas a densidade da nossa infraestrutura rodoviária ainda é muito baixa quando comparada a de outros países. Veja, por exemplo, 2 exemplos e que podem ser comparados em razão da extensão territorial com o Brasil: China e Estados Unidos. A malha rodoviária pavimentada dos Estados Unidos, por exemplo, é de 4.100.000 quilômetros. Na China, estradas pavimentadas somam 4.040.000 quilômetros, ou seja, a densidade da malha rodoviária pavimentada desses países é quase 20 vezes maior que a nossa. E temos o problema da qualidade das estradas, que causa grave insegurança e tem forte impacto na produtividade da nossa economia. Agora, quando nós comparamos a avaliação das rodovias sob concessão com aquelas administradas pelo Estado, vemos
uma gigantesca diferença e não dá para negar. O presidente César Borges já fez menção aqui ao índice de satisfação, o valor público que se dá às rodovias concedidas, e o índice de satisfação ótimo e bom para as concedidas está na casa de 80%. As rodovias públicas administradas pelo Estado não passa pouco mais de 30%. De maneira que eu não tenho a menor dúvida, temos de expandir o programa de concessões. Sempre que houver viabilidade comercial de um trecho, é preciso chamar o setor privado para participar do jogo. Eu penso que nós temos que romper com um passado não muito distante do Brasil, em que olhava o setor privado de forma a satanizá-lo. Olhava o setor privado como inimigo do Estado. Olhava o setor privado com desconfiança e com preconceito. O setor privado é parceiro do Estado, um parceiro fundamental, diga-se de passagem. E nesse campo, com sua expertise, com o seu poder de investimento, tem sido o grande diferencial de qualidade nesse setor de infraestrutura brasileiro. Tudo feito, obviamente, com responsabilidade, com transparência, é claro. Feito com fiscalização, com monitoramento, com avaliação, com prestação de contas, controle e com mapeamento, obviamente, de pontos críticos, levantamento preciso de dados e informações, coisa que com o modelo público puramente não se tem esse mapeamento com com os índices necessários para o controle. Portanto, regras jurídicas, marco legal que ofereça segurança jurídica para o setor. O fato é que o Estado precisa se retirar da gestão direta sempre que possível. Gestão direta, a meu ver, deve ser exceção e não regra. Agora, por outro lado, e aí eu quero deixar aqui apenas como ponto de reflexão, nós vamos encarar um outro problema, porque nem todas as vias, nem todas as rodovias são comercialmente interessantes. A questão é como lidar, como mitigar os efeitos, os impactos dessa opção feita pelo governo de concessão com essas que não são tão atraentes. O marco regulatório precisa dar conta de oferecer respostas também para essa questão. E aqui me parece ser um caminho, a visão, a compreensão de um modelo integrado para o setor. Então, eu queria concluir aqui a minha fala, sem ser extensivo. Eu tenho uma sessão da Comissão de Infraestrutura na sequência. Vamos receber lá o pessoal da ANTAC para discutir os problemas dos portos, que é outro gargalo que nós enfrentamos no Brasil. Mas eu fiz questão de vir a esse evento para poder justamente ressaltar a grandeza da iniciativa, a oportunidade para o debate e dizer que os senhores têm muito a contribuir com o Brasil. O Brasil está vivendo um momento de abertura para o setor privado, sem viés de qualquer natureza. Muito pelo contrário, chamando quem tem expertise, quem tem condições de investir para fazer a diferença no interesse do Brasil. Fazer com que diminua o custo do Brasil, que nos ofereça maior qualidade no serviço, melhores condições de competitividade. E os senhores, nesse processo, são os atores centrais, são os atores principais. Então, minhas saudações aos senhores, que tenham todos aqui um excelente evento, na condição de senador da República, na condição de presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, estaremos à disposição para discutir os problemas do Brasil que passam pela infraestrutura. Você não tem desenvolvimento pleno, você não tem progresso, crescimento sem infraestrutura. Esse é um tema central para o Brasil e, nesse tema, os senhores são convidados a ajudar a fazer a diferença. Um excelente evento, parabéns a todos, presidente César Borges. Minhas homenagens pela iniciativa brilhante e a todos os expositores convidados aqui também, nossas homenagens. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores,
Para a sua saudação, convidamos à tribuna o presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, o deputado Eli Correia. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente saudar o presidente da BCR, César Borges, governador, ministro, como deputado, como o senador Marcos Rogério disse, saudar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, saudar o ministro do TCU, Benjamin Zimbler, saudar o meu colega e amigo, senador Marcos Rogério. Aliás, é a primeira vez onde temos uma Câmara Federal, um Senado Federal, um presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara e o presidente da Infraestrutura do Senado do mesmo partido. Acredito que estamos realmente vivendo um momento único no nosso país, um momento de transformação, um momento de reflexão também. Eu acredito que essa iniciativa da BCR faz com que traga também para próximo do cidadão, que é o maior beneficiário, o maior interessado, algo de tamanha importância que é o crescimento do nosso país. Aliás, falando sobre crescimento do nosso país, é o foco do nosso ministro da Infraestrutura e que tenho certeza da sua competência, da sua qualidade, mas mais do que isso, é da sua sensibilidade. Eu acho que o foco, principalmente da minha comissão e que eu trago todas as vezes nas discussões semanalmente na Câmara Federal, é que independente de cada modal que é tratado na comissão, nós precisamos focar no objetivo principal, que é a população. É a segurança da população, é a qualidade de vida da população. E por isso que eu tenho certeza que este é um momento único de um congresso onde, é claro, que pensamos na iniciativa privada, aliada com a expertise do próprio governo, que quer a sua mudança, mas mais do que isso, que traga uma solução. Deixo aqui a Comissão da Viação e Transporte à disposição da BCR para outras discussões, para que a gente possa realmente aprofundar cada vez mais com os parlamentares que ali são estudiosos e querem realmente levar para todo o seu estado um maior benefício. Há 20 anos começamos os processos de concessões e vimos as verdadeiras mudanças. Agora passamos por uma outra fase, uma fase para que a gente possa melhorar cada vez mais para o usuário esse novo modelo aqui no nosso país. E, por fim, gostaria de dizer que anuncio aqui uma subcomissão, sob a minha presidência também, permanente e especial na Câmara Federal, específica para concessões, para que ali possa haver debates, audiências públicas e que todos vocês estarão sempre bem representados através da BCR, neste momento único, como eu disse, que o país passa. Por isso, parabéns por esse evento. Quero colocar mais uma vez a comissão e o Congresso Nacional também à disposição para esses debates que serão importantes para a nossa população. Muito obrigado e sucesso, presidente César Borges. Bem, senhoras e senhores, convido agora para o seu pronunciamento o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimbler. Bem, bom dia a todos. Queria agradecer ao senador, governador César Borges, presidente da BCR, pelo convite. E trago a saudação do ministro Zé Múcio, presidente do tribunal, que não pôde comparecer, mas imagino que eu esteja falando em nome do tribunal. E também aproveito para saudar o ministro Tarcísio de Freitas, grande amigo, um grande protagonista nessa área de infraestrutura, não de hoje, mas de há muito, quando trabalhava na PPI. O ministro Tarcísio já sentou N vezes no gabinete para discutir assuntos técnicos de altíssima relevância, e ele é, sem dúvida, junto com outras pessoas do PPI, um dos vetores importantes para permitir que o Tribunal de Contas pudesse analisar estudos complexos de viabilidade técnica e econômica com mais facilidade, porque ele trazia sempre uma visão técnica de enorme profundidade, uma visão política da necessidade também
de nós termos investimentos de infraestrutura, investimentos privados na área de infraestrutura no Brasil. Saudar o senador Marcos Rogério, o deputado Eli Correia, pela possibilidade de compartilhar essa mesa, e dizer que o Tribunal de Contas da União tem um papel importantíssimo nessa área da infraestrutura. No passado, se falava do risco TCU e, na verdade, o risco TCU existia, é verdade, em razão das graves deficiências dos projetos que nos eram submetidos nas diversas áreas de infraestrutura. E o que a gente percebeu, como eu já mencionei, foi uma enorme evolução na qualidade dos projetos, na qualidade de concepção de projetos, tanto na área rodoviária como na área ferroviária e em outras áreas. Isso nasceu também em razão do risco TCU, é dessa síntese, dessa dialética difícil, por vezes, mas que nasceu uma melhoria da qualidade dos projetos e das equipes que compõem o governo para viabilizar a produção desses projetos. E fico feliz hoje de ver que o Ministério da Infraestrutura tem um ministro técnico, equipes técnicas qualificadas, e dizíamos como as coisas estão se desenvolvendo de forma mais simples no tribunal. E impugnações, questionamentos que eram feitos hoje estão se reduzindo, estão focalizando assuntos realmente relevantes, e isso permite que as licitações sejam feitas da melhor forma possível e sejam captados os recursos privados também da melhor forma possível, com uma divisão de riscos mais adequada e uma perspectiva de melhoria do setor de infraestrutura no Brasil. É preciso, sem dúvida, que o governo tenha em conta também os grandes problemas que tem em contratos antigos de concessões de rodovias e ferrovias, aeroportos também. O governo, ainda o governo Temer, lançou projetos de lei que foram convertidos em leis, decretos que criaram institutos importantes, como a relicitação, a prorrogação antecipada. Nós precisamos destravar isso. Não há solução no âmbito judicial, o judiciário não está instrumentalizado para resolver questões complexas em contratos de concessões. Essa não é uma questão que possa encontrar uma solução no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União é um fórum desequilibrado. Nós olhamos sempre os contratos, os investimentos, sob o ponto de vista da União, não protegemos os direitos dos concessionários, isso apenas é feito de forma reflexa. Portanto, esses novos institutos, o uso da mediação, da conciliação, da arbitragem, desobstruir culturalmente o âmbito jurídico brasileiro para permitir que essas questões possam ser resolvidas de uma forma mais simples, fora da instância tradicional do Poder Judiciário. Bem, tudo isso é um trabalho hercúleo, o ministro Tarcísio, com certeza, sabe disso, como ninguém. As agências reguladoras brasileiras têm um papel importantíssimo para atuar nesse setor. É preciso, sem dúvida, melhorar a atuação das agências, no caso, em particular, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente percebe também uma evolução nessa agência para lidar com problemas complexos. O que ocorre é que, muitas vezes, diante da omissão ou da dificuldade de decisão da ANTT, as questões chegam ao TCU. Isso não é um bom sinal. As questões deveriam ser previamente filtradas. Nós sabemos e respeitamos o espaço discricionário das agências, mas quando a questão chega ao TCU, significa que alguma coisa falhou no sistema controlador regulatório brasileiro. Então, investir nas agências, melhorar a sua atuação com autonomia e independência, implementar a arbitragem, mediação e conciliação, usar da relicitação e da prorrogação antecipada para destravar os contratos antigos, tudo isso faz parte de um pacote de medidas que devem ser instrumentalizados. E, ministro Tarcísio, estamos esperando o grande pacote de concessões rodoviárias, queremos ter trabalho, sabemos que teremos enorme trabalho, o tribunal está se preparando para isso, e nós vamos lidar com o tempo certo para permitir que a infraestrutura do Brasil viabilize o crescimento econômico nacional. Vejam, o ideário liberal ele é importante, as medidas de contenção fiscal são absolutamente indispensáveis,
mas eu entendo que elas sozinhas não vão permitir a retomada do crescimento brasileiro. Então, a bola está, com certeza, com a infraestrutura brasileira, com o setor privado, com o setor público, que sabe disso, e eu tenho muita esperança de que isso possa ocorrer em curto e médio espaço de tempo. É a nossa mensagem. Muito obrigado pelo convite e bom seminário a todos. Bem, senhoras e senhores, convidamos agora para o seu discurso o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Meu bom dia a todos. Queria iniciar saudando nosso presidente executivo da BCR, ex-senador, ex-governador, ex-ministro dos Transportes, César Borges, nosso senador Marcos Rogério, jovem talento e presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura. A gente também mantido uma excelente relação com a Comissão de Serviços de Infraestrutura, né? E bem como saudar o nosso deputado Eli Correia, presidente da Comissão de Viação e Transportes. Também temos tido ali todo o amparo, todo o apoio necessário. Então é importante que Executivo e Legislativo conversem bastante. Queria saudar o nosso ministro Benjamin Zinler, ministro do TCU. Pode se preparar, ministro. O senhor disse que quer trabalho, vai vir trabalho, porque nós vamos mandar muita coisa para lá. Mas a boa notícia é que a relação também nossa com o Tribunal de Contas da União é a melhor possível. A gente vem mantendo uma relação de parceria, de diálogo, de construção. Os nossos projetos estão sendo submetidos ao tribunal, estão sendo aprimorados no tribunal, estão saindo cada vez com menos recomendações. Isso significa que a gente está atingindo uma maturidade no processo regulatório, a gente está trilhando uma curva de aprendizado. Então, eu quero registrar a minha homenagem aos profissionais, aos técnicos do Tribunal de Contas da União, aos ministros do Tribunal de Contas da União, por essa parceria, e isso me dá confiança que nós vamos conseguir levar a termo o nosso projeto de concessões, que é um projeto vigoroso, é o maior projeto de transferência de ativos do mundo. Não há outro projeto com o mesmo tamanho do que o nosso ao redor do mundo. Então, é um projeto bastante ousado, porém possível. Queria cumprimentar o Walter Casemiro, ex-ministro dos Transportes, secretário de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal, nosso amigo Adriano Furtado, diretor-geral da PRF, que tem sido muito parceiro nosso lá do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Vinô, diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Em seu nome, Marcelo, eu cumprimento toda a diretoria e todos os profissionais da NTT, representantes das concessionárias de rodovias, palestrantes, panelistas, autoridades, imprensa, senhoras e senhores. Como o ministro César Borges colocou, é um momento de reflexão. Nós temos que fazer várias reflexões e aproveitar essa oportunidade, esse fórum, para levar a termo todas elas. Nós temos um desafio enorme, que é a provisão da infraestrutura, e a infraestrutura vai ser, sem dúvida nenhuma, uma alavanca importante para o desenvolvimento. Como fazer isso num cenário de restrição fiscal? Ora, precisamos recorrer muito à iniciativa privada. E é por isso que, desde o início do ano, a gente colocou como um pilar central de atuação as concessões. Então, nós temos diversas concessões, um programa vigoroso, tanto de rodovias como de ferrovias, terminais portuários, aeroportos, e temos tido êxito nesse programa. O presidente Bolsonaro foi muito corajoso ao nos permitir constituir equipes integralmente técnicas, e isso, acreditem, faz a diferença. Nós temos um elenco de craques, nós temos camisas 10 em cada uma das posições, em cada uma das secretarias, diretorias, e isso tem sido de muita valia, porque essa turma está acostumada a resolver problemas, e problemas aparecem todos os dias. Então, eu louvo essa equipe do Ministério da Infraestrutura, que tem feito um trabalho fenomenal, um trabalho fantástico, de muita dedicação, de muita abnegação, devotamento, entrega, que não poupa horas noturnas, não poupa horas de final de semana, feriados, né, e que está disposta a servir, está disposta a fazer a diferença.
Não por acaso o Ministério leiloou 26 ativos para iniciativa privada até o momento e vai fazer o leilão do 27º daqui a 2 semanas. Então, no dia 27 de setembro, nós faremos o leilão da BR 364 e 365. Então, mais um leilão do Ministério este ano. Temos alguns desafios. Um deles é o de reequilibrar a matriz de transporte. Então, estamos trabalhando muito num programa portuário ousado, que vai envolver arrendamentos de vários terminais de diversas naturezas, em diversos portos. Nós estamos trabalhando a desestatização de companhias docas, isso é uma novidade, é uma quebra de paradigma importante. Ontem tivemos a reunião de kickoff com a equipe do BNDES, que vai estruturar a venda da Companhia Docas do Espírito Santo, que vai ser a primeira que nós vamos fazer, e na sequência vamos trabalhar na abertura do capital do Porto de Santos. Então, isso é governança que nós vamos introduzir no setor portuário, é investimento privado, Então, vamos libertar o setor portuário de uma série de amarras que foram obstáculo para o seu crescimento ao longo do tempo. E estamos investindo num programa vigoroso também de cabotagem, Vamos tratar a cabotagem numa visão nova, inovadora, que deve permitir o crescimento da cabotagem na casa dos 30% ano, que é a nossa expectativa. Temos um projeto extremamente importante de ferrovias, fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul, estamos trabalhando hoje no desenvolvimento de projetos da Ferrogrão, da FIOL, e na prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovia. E a primeira reflexão é: como é que a gente faz quando não tem dinheiro? Usa-se a criatividade. Estamos procurando ser criativos. O ministro Benjamin colocou aqui, por exemplo, os instrumentos legislativos que passaram pelo Congresso. O Congresso acabou nos presenteando com ferramentas. Então, toda vez que passa um projeto de lei no Congresso, é uma ferramenta que o Congresso nos oferece para resolver problemas, e nós, às vezes, carecemos de ferramentas. E a Lei 13448 é uma dessas ferramentas que nos permitiu a prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovia com investimento cruzado, que é uma ousadia. Ou seja, concessionárias de ferrovia vão pagar suas outorgas por meio de obras ferroviárias, obras ferroviárias essas que, quando prontas, são da União, serão licitadas, e a gente vai ter vencido nessa etapa o risco de engenharia, o risco de meio ambiente, tornando, às vezes, determinados empreendimentos que tinham VPL negativo em VPL positivo, e tornando esse empreendimento atrativo para a venda da operação, que no final das contas vai nos proporcionar uma nova outorga e um novo investimento em outro segmento ferroviário, e assim nós vamos fazendo ferrovias, mesmo sem ter dinheiro. Então, isso significa que nós devemos dobrar a participação do modo ferroviário na matriz de transporte. Temos um programa ambicioso também de aeroportos, fizemos a concessão de 12 aeroportos esse ano, pela primeira vez usando o modelo de blocos. Já estamos estruturando a próxima rodada, que vai a leilão no ano que vem, com mais 21 aeroportos distribuídos em 3 blocos, e final de 2021, 2022, a gente faz mais 19, a gente licita mais 19 ativos, também em 3 blocos, transferindo integralmente a rede infraero para a iniciativa privada. E no âmbito das rodovias, bom, nós temos aí um desafio enorme, que é uma carteira ousada, importante, mas nós temos certeza que estamos na direção certa. O ministro César Borges colocou aqui a grande vantagem que as rodovias concessionadas gozam em termos de percepção em relação às rodovias administradas pelo poder público. E é natural que haja um cuidado, haja um esmero, haja mais investimento, haja um cuidado com a operação, com socorro mecânico, com socorro médico. Então, isso é percebido pelo usuário. Então, não por acaso, a avaliação das rodovias concessionadas ela é mais positiva. E é por isso que a gente tem certeza do acerto da estratégia de transferir uma parcela muito grande de rodovias para a iniciativa privada. É a única forma de nós mantermos o nosso estoque de infraestrutura, de nós trazermos investimentos para essas rodovias, de nós prestarmos um bom serviço para os cidadãos, num cenário onde, então, o orçamento está deprimido. Óbvio, a partir do momento que eu começo a transferir mais trechos para a iniciativa privada, mais folga orçamentária eu crio para cuidar daqueles segmentos onde a iniciativa privada não chegará.
E o Brasil é um país a ser construído. Nós temos a necessidade de levar o braço do Estado às mais diversas regiões do Brasil. Bom, estamos com esse edital, com o leilão marcado da 364, 365, está para sair do Tribunal de Contas da União, pode ser que saia até essa semana a autorização para que nós possamos fazer o leilão da 101 Santa Catarina. Temos 3 audiências públicas já em fase de finalização, que é a da BR-153 Goiás-Tocantins, uma BR que passou por um processo de caducidade, onde a gente agregou um trecho da 080, da 414 Goiás, a BR-381 Minas 262 Espírito Santo, uma importante rodovia que atende o Vale do Aço, atende uma região importante do ponto de vista de produção e uma região que concentra muito acidente, né? Uma rodovia que concentra muito acidente. E a BR-163 Pará, que nós lançamos recentemente a consulta pública, é uma rodovia que é importante para o agronegócio, que vai ligar Sinop a Miritituba, que nós estamos trabalhando agora, nesse exato momento, na pavimentação. No início do ano nós prometemos, olha, nunca mais haverá atoleiro aqui. Aquelas cenas, né, de ver lá 50 quilômetros, 35 quilômetros de filas de caminhão, parado porque eles paravam lá nos atoleiros, não ia mais se repetir. E faltam só 15 quilômetros para a gente concluir a pavimentação. Estamos hoje trabalhando na pavimentação da Serra do Moraes, que era um importante gargalo. Vamos vencer mais um ponto crítico e até o final do ano nós vamos concluir essa pavimentação da 163 e já colocamos ela no programa de concessão. Então, a gente termina a pavimentação e já transfere o ativo para a iniciativa privada. Na sexta-feira, nós vamos fazer o kick-off com o governo do Estado do Paraná, o IFC do Banco Mundial e a EPL para a estruturação de 4.100 quilômetros de novas concessões ou de substituição de concessões no Estado do Paraná. Então, nós vamos sair lá dos 2.500, 600 quilômetros de rodovias concedidas no Paraná e vamos passar para 4.100 quilômetros, né? Então, vamos agregar as que já estão hoje concedidas, com novos trechos de rodovias federais e estaduais, num grande pacote para o Estado do Paraná. E já estamos trabalhando com o BNDES na estruturação de mais 7.000 quilômetros de projeto. Então, é um programa bastante ambicioso, que vai fazer com que aproximadamente 24, 25 mil quilômetros de rodovias concedidas passem para a iniciativa privada. Há espaço para isso. Nós sabemos que é um programa extremamente desafiador, porém possível. É um programa possível. E é possível porque nós temos um time que é extremamente técnico, que está extremamente motivado. Nós estamos trabalhando com todas as nossas possibilidades de estruturação. Então, eu tenho a EPL estruturando o projeto, eu tenho o Banco Mundial estruturando o projeto, eu tenho o BNDES estruturando o projeto, e o time ele vai ganhando maturidade, ele vai trilhando a curva de aprendizado, a gente vai aperfeiçoando o modelo, vai aprendendo a cada nova estruturação. E é importante receber as contribuições de todos. Não é um processo que se constrói de forma isolada, ninguém no Ministério é dono da verdade, nós precisamos da ajuda de todos, nós precisamos da participação de todos para tentar tornar esses contratos factíveis, contratos possíveis, contratos que façam sentido para o investidor e que se tornem, portanto, possíveis. Não adianta ter sucesso no leilão e depois ter um contrato irrealizável, um contrato que não vai ficar de pé, que não vai ter o investimento, porque esse tipo de mensagem o usuário não entende. Então, a gente tem que trabalhar em contratos que criem os incentivos para a realização dos investimentos. Várias novidades estão sendo colocadas, nós vamos trabalhar com leilões onde o critério de julgamento vai ser híbrido, nós vamos conciliar um leilão de menor tarifa com maior outorga, ou seja, vamos iniciar com a menor tarifa até um determinado percentual de desconto, atingido aquele percentual de desconto, então a gente vira a chave para a maior outorga, de maneira que a gente também crie um incentivo para que não haja o abandono do projeto, para que a gente preserve o fluxo de caixa da concessionária, então a gente simula esse percentual de desconto em cenários de estresse. Vamos trabalhar com a tarifa diferenciada, ou seja, uma tarifa para a pista simples, uma tarifa para a pista dupla, com acordo tripartite para tentar deixar, elevar de patamar a participação do financiador, sobretudo nesses projetos.
Então, cada um desses modelos traz uma série de inovações. É fundamental que a gente trabalhe, né, que a gente eleve o status das revisões quinquenais para que a gente não sobrecarregue a agência reguladora, e o fortalecimento da agência é uma tarefa que nos cabe, né? Então é fundamental que a gente consiga tratar todas as demandas que chegam das concessões. Isso é uma coisa que hoje nós temos falhado, né? Muitas vezes falta resposta do poder público, falta resposta do poder concedente em relação às demandas que são frequentemente apresentadas, mas isso é uma consequência da sobrecarga que a agência tem, até pela abertura que os contratos hoje dão para uma quantidade sem número de revisões. Então, é preciso, por exemplo, privilegiar as revisões quinquenais, e é isso que nós estamos fazendo nesses novos modelos de estruturação. Nós estamos tentando comunicar para os investidores, tanto aqui do Brasil como lá fora, uma série de cuidados que nós estamos tendo com o tratamento de riscos que nos são comunicados. Então, por exemplo, há uma preocupação, há um temor do investidor com a segurança jurídica, com excesso de judicialização. E nós estamos dando tratamento a essa questão por meio da arbitragem. Então, a arbitragem ela vai ser cada vez mais presente nos contratos, e nós temos um decreto de arbitragem, né, disciplinando a arbitragem, que está pronto para sair. Há uma preocupação com as questões de risco cambial. Existe o interesse de se tomar dinheiro no exterior. Então, nós estamos trabalhando agora com a outorga variável, essa é a novidade também dos novos contratos de concessão. A ideia é que a outorga variável nos ajude a redear câmbio, nos ajude a amortecer apreciações ou depreciações de câmbio, e devemos trazer mudanças nas operações de swap, numa reforma de sistema financeiro que vai ser proposta ao Congresso, para que a gente consiga, né, melhorar a questão da tributação e deixar a tributação para o final da operação e não a cada liquidação, como existe hoje. Temos uma preocupação enorme de como tratar convenientemente a questão do meio ambiente, e aí é bom que se diga. Meio ambiente e desenvolvimento são temas conciliáveis, é possível fazer empreendimentos com sustentabilidade. E a gente já também trilhou uma curva de aprendizado com relação a isso. A gente consegue fazer obras onde a gente recupera áreas degradadas, áreas de empréstimo, né, caixas de empréstimo, jazidas, onde a gente contempla dispositivos de travessia de fauna, onde a gente trabalha o plantio compensatório. Então, não há nada que não seja conciliável, e mais, nós sabemos exatamente o que fazer, porque nós não vamos fazer, por exemplo, rodovia pela primeira vez. Nós temos faixas de domínio que foram criadas para a expansão dessa infraestrutura. Geralmente, essas faixas de domínio já são áreas degradadas, então não faz sentido também se perder uma quantidade grande de tempo no licenciamento de algo que é extremamente simples, que a gente já conhece e que a gente sabe tratar os riscos ambientais. Então, é necessário dosar o esforço ambiental, confrontando algumas dimensões, que é o potencial degradador do empreendimento com a resiliência do meio ambiente. E é fundamental também que a gente avance, que a gente positive isso por meio de norma, e essa é a discussão que o Congresso Nacional enfrenta neste momento em relação a licenciamento ambiental. Temos que travar mesmo debate no Congresso com relação à desapropriação. O nosso marco legal de desapropriações é muito antigo, é da década de 40, então há um espaço para se evoluir. Então, observem, a construção da infraestrutura, a provisão da infraestrutura é um esforço conjugado, né? Nós temos iniciativas do Executivo, nós temos um papel importante do Legislativo, nós temos um papel importante do Tribunal de Contas, e a boa notícia é que a gente percebe cada vez mais uma harmonização desses entes, desses órgãos, né, dos poderes, no sentido de proporcionar essa provisão. Então, o diálogo nosso com as comissões de infraestrutura do Senado e aviação e transporte da Câmara dos Deputados é excepcional, o diálogo com o Tribunal de Contas da União é excepcional. Isso nos permite vislumbrar que vamos conseguir chegar lá, nós vamos atingir o nosso objetivo. Estamos em falta, porque
temos que, por exemplo, resolver as questões pendentes do passado. Sabemos que todos aguardam uma solução para um critério para investimento, para a indenização dos investimentos não amortizados das concessões da terceira etapa. É isso que a agência reguladora está trabalhando, é esse o desafio dela, porque nós temos que colocar o mais rápido possível a regra do jogo para que haja tomada de decisão empresarial com relação àquelas concessões que não deram certo em função de uma série de fatores. Então, é um compromisso, é um dever nosso clarificar o que devemos fazer. E há um desafio, né, uma reflexão que tem que ser feita pelas concessionárias, que é em relação ao cumprimento dos contratos. O não cumprimento do contrato, o atraso de investimentos obrigatórios, acaba passando para a sociedade uma percepção muito ruim e botando em xeque essa credibilidade conquistada ao longo dos anos. É importante que a gente perceba, né, que o usuário perceba, que a sociedade perceba, que ali é o melhor caminho, né, que eles vão receber o serviço que vai ser remunerado por meio de uma tarifa. Então, observem que os deveres de casa são para todos. O Poder Executivo tem o seu dever de casa, tem o seu esforço, a agência reguladora tem o seu esforço, o Congresso Nacional tem seu esforço. Nós precisamos, por exemplo, para dar segurança jurídica, e segurança jurídica não é uma coisa etérea, acabar com determinados projetos de lei que, eventualmente, têm por objetivo da isenção de tarifa. Aparece de tudo nas comissões. É isenção de tarifa para autoridade, para membro do Ministério Público, para policial, para munícipe, para motociclista, para taxista e até para caminhoneiro. Então, isso significa acabar com o nosso sistema de concessões. Não dá para suportar o risco político, né, se somando ao risco técnico que já é inerente a esses contratos de longo prazo. Então, observem, todos temos que fazer o nosso papel. E o que eu vejo é que realmente há um alinhamento de propósito, um alinhamento de atitude, no sentido de criar as melhores condições para a provisão da infraestrutura e criar as condições necessárias para que esse programa de concessões, que é ambicioso, se torne real, se torne vivo, se torne possível. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir entregar esses projetos. Eu tenho certeza que nós não vamos fazer parte da geração perdida, nós vamos fazer parte da geração que vai transformar o Brasil. E o esforço é coletivo. Governo nenhum resolve problema. Os governos são provocados e nós estamos com as portas abertas, prontos para receber as provocações de todos vocês e juntos construir as soluções para os problemas que tanto afligem a sociedade. Então, eu quero colocar o Ministério da Infraestrutura à disposição e cumprimentar a ABCR por esse importante evento, né, que seja produtivo e que ele proporcione, de fato, este momento, esse espaço para reflexão e que juntos a gente consiga, então, transformar a nossa realidade no que diz respeito à infraestrutura. A pergunta que eu faço é o seguinte: 2022 é o ano da nossa independência e o que nós devemos almejar é atingir a nossa independência no que diz respeito à logística. Então, qual é a infraestrutura que nós queremos em 22? É essa a pergunta que nós estamos tentando responder no Ministério e é para isso que nós vamos trabalhar, para que a gente tenha uma infraestrutura à altura da grandeza do Brasil. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, com as palavras do senhor ministro e em nome da ABCR, agradecemos a todos os presentes na nossa solenidade de abertura. Convidamos para assistir à palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Alexandre de Moraes, sobre segurança jurídica nas concessões de rodovias, que ocorrerá a partir das 11h30 neste auditório. Convidamos a todos a visitarem a nossa exposição Brasvias até o início da nossa próxima palestra. Tenham todos um bom dia.